partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e lhe disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, e quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus amados irmãos, nós estamos no capítulo 1 do livro de João, do Evangelho que escreveu João. No capítulo 2, nós encontramos as bodas de Caná da Galileia. Todos nós sabemos que neste capítulo 2, Jesus fez o primeiro milagre. E se você está esquecido qual foi esse primeiro milagre, foi a transformação da água para o vinho. Foi quando Jesus estava naquela festa de casamento. Muito bem. Antes que Jesus chegasse a esta localidade aqui, para este casamento, Jesus estava fazendo a sua convocação. Jesus estava separando as pessoas que iam caminhar com ele durante o seu ministério terreno. Nós sabemos que Jesus andou com 12. 12 homens foram aqueles que Jesus escolheu para que pudesse caminhar com ele. E Jesus começou a caminhar, Jesus começou a selecionar as pessoas, e o texto diz que Jesus viu Filipe e fez uma proposta para Filipe: segue-me. E automaticamente Filipe seguiu a Jesus. Filipe atendeu aquilo que Jesus falou ao seu ouvido, ao seu coração, à sua vida. Filipe entendeu que aquele chamado para seguir o mestre, algo ia acontecer. Havia uma transformação certa na vida de Filipe. E nesses textos que eu li junto com você, eu quero destacar aqui 5 coisas que aconteceu aqui neste texto, que é importante para que cada um de nós venha meditar, para que cada um de nós venha analisar quem somos nós, quem é Jesus. Nós precisamos estar atentos a esta diferença. E o texto diz que Filipe, já tendo recebido a convocação de Jesus, já estava como um dos seguidores de Jesus, como um dos discípulos de Jesus, ele encontrou o seu amigo Natanael. E quando ele viu Natanael, o que é que ele fez? Ele imediatamente anunciou a Natanael Jesus. E aí está o primeiro ponto. Como discípulo de Jesus, eu, você, Filipe e outros, temos que aproveitar as oportunidades. Temos que aproveitar os momentos, porque há coisas que vão embora e não voltam mais. Há oportunidades que elas surgem e se a pessoa não aproveitar, ela não terá como mais ter
a oportunidade. E Filipe teve a oportunidade de falar de Jesus para Natanael. Quando Filipe viu Natanael, disse: Natanael, para aí, que eu tenho algo para te falar. Aquilo que Moisés falou na lei, aquilo que os profetas anunciaram sobre o Filho de Deus, o Messias, o Jesus que vinha para salvar o povo, o Jesus que vinha para resgatar Israel, ele já está aqui entre nós. Ele já está habitando entre nós e ele me chamou para ser um dos seus seguidores. E do jeito que ele me chamou, Natanael, eu quero te apresentar ele. Porque quando ele te vê, ele vai fazer algo na tua vida. Ou seja, o primeiro ponto é esse: aproveitar as oportunidades, aproveitar o momento para falar de Jesus para um vizinho, para falar de Jesus para alguém do trabalho, para falar de Jesus a alguém da escola, para falar de Jesus a alguém que você conhece, que faz tempo, mas que você sente no coração o desejo de falar para ele: olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus renove, Jesus vai fazer com que você venha morar no céu. Tem que aproveitar a oportunidade. Você está lembrado do que tem no livro de João, capítulo 4? Quando Jesus chega naquele poço, no horário de meio-dia, com sede, senta ali naquele poço e chega uma mulher samaritana e ali Jesus começa a conversar com aquela mulher. E quando aquela mulher percebe que quem está diante dela é Jesus, qual foi o comportamento daquela mulher? Sair e anunciar que achou. Aquela mulher começou a anunciar: olha, eu encontrei alguém que conhece a minha vida. Eu conheço alguém que transforma a minha vida, que vai transformar a minha vida. E eu preciso fazer com que você também conheça esse Evangelho, que conheça esse Jesus. Esta foi a grande oportunidade que as pessoas tiveram de encontrar Jesus, de ter esta oportunidade de estar lado a lado com ele, de poder ser chamado filho de Deus, por ser chamado discípulo de Jesus, por ser um dos seguidores de Jesus. E Filipe, quando recebeu o chamado, Filipe, quando tinha a convicção do que tinha que ser feito, ele já começou a colocar em prática. Ele apresentou a Natanael. E o texto diz que Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de Davi, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Meus queridos, este é o segundo ponto. O que acontece na vida de muitas pessoas é que elas não acreditam nas pessoas. Elas não acreditam naquilo que Deus pode fazer. Filipe, quando falou para Natanael de Jesus, qual foi a reação de Natanael? Será que pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Será que naquele lugar pode vir alguém com tamanho poder, com a tamanha sabedoria, com tamanho poder sobre todas as coisas daquele lugar? Ou seja, ele não deu credibilidade para quem vinha de Nazaré. E muitas pessoas hoje, porque às vezes se depara com alguém que não sabe ler, que não sabe se expressar de forma correta, que não coloca as palavras bem pontuadas, e começam a ser questionadas. Olha, esse não tem condições de pregar, esse não tem condições de cantar, porque é desafinado, é desafinada. Esse não tem condições de dirigir um culto, esse não tem a capacidade de ser um evangelista, não tem a capacidade de ser um auxiliar, um diácono, um presbítero, um vice-moderador, muito menos um pastor, porque ele
não tem cultura, ele não tem sabedoria, ele não tem conhecimento, ele não tem estudo. E muitas pessoas é vista dessa maneira. E o próprio Jesus foi visto desta maneira por Natanael, porque ele conhecia as pessoas daquela localidade, de Nazaré, e começou a questionar: pode vir alguma coisa boa? Pode vir alguma coisa boa dali? E esse é o segundo ponto. Há pessoas que não consideram, não acreditam. E nós temos que entender que quem capacita é Deus. Quem faz com que as pessoas comecem a desenvolver é Deus. O próprio Pedro, em Atos capítulo 4, as pessoas ficavam admiradas com ele. Porque quando ele pregava, as pessoas ficavam sem entender. É aquele pescador, aquele homem que sai de madrugada para pescar, passa o dia, a noite no mar. É esse homem que está falando desse jeito. Era o Espírito Santo. É a transformação que Deus faz. E Filipe disse: venha e veja com os teus olhos. E Natanael foi se aproximando de Jesus. E Jesus falou: este é o israelita sem dolo. E perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe fosse te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. O terceiro ponto aqui, queridos, que nós precisamos entender nesta noite, que está dentro desse texto, é que Jesus, ele nos assiste. Assim como você está olhando para mim, assim como você está aí conectado à tela do seu notebook, do seu celular, do seu computador, assim como você está me vendo, Jesus vê a cada um de nós. Filipe ficou sem entender. Eu acredito que Filipe ficou maravilhado, porque Jesus disse: olha, quando Filipe foi te chamar, eu te vi antes que você estava lá debaixo da figueira. Ou seja, Jesus revelou para Filipe que ele tem o poder de ver a cada um de nós, de assistir a cada um de nós. E se nós temos esta certeza que Jesus vê a cada um de nós, nos assiste, isso é algo que nós devemos glorificar o Senhor. Porque, infelizmente, há pessoas que pensam que Jesus não está olhando para ela, porque ela está passando por dificuldade, muitas lutas estão sendo travadas diariamente, muito tempo que tem alguém da sua casa, um pai, um filho, um irmão, que está desempregado. Muitas pessoas pensam que Jesus não está olhando para ela porque ela o tempo todo está indo para um hospital, atrás de um médico, toma um medicamento e não se resolve. Muitos anos está se passando e nada acontece. E muitas pessoas acham que Jesus não está olhando para ela. Mas Jesus está. Assim como Jesus olhou Filipe e falou: olha, eu te vi lá embaixo da figueira. Ele vê a cada um de nós. Vê a cada um de nós. Há um texto lá no Velho Testamento em que houve uma situação que Agar, ela pegou o seu filho e saiu para caminhar rumo a outra localidade, pelo deserto. E ali faltou água para a criança ficou com fome, chorando, angustiada, e começou a chorar. E Agar ficou preocupada, Agar pensou que ali seria o fim, e se afastou para não ver o menino morrer. Mas Deus ouviu o choro do menino. Deus viu aquela situação e mandou o anjo até a presença dos dois, dizer que Deus estava assistindo e que Deus ia tomar providência, e Deus tomou providência. Ou seja, são sinais de que Deus está atento a cada um de nós, que Deus está conectado em cada um de nós. A gente às vezes esquece disso. Muitas pessoas que é crente, que é servidor do Senhor, se esquece disso. Por um ou outro momento, por uma ou outra circunstância da vida, acha que Jesus não está olhando para ela. Mas é aí que ela se engana. É aí que Jesus mostra que ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. E Filipe,
quando viu aquilo ali, ficou maravilhado de saber que Jesus estava lhe vendo. Imagine a alegria, imagine a satisfação, o prazer que Filipe teve de saber que Jesus, Natanael teve, de saber que Jesus lhe viu. E é maravilhoso ter essa certeza. E descendo aqui alguns versículos, diz assim: então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui já houve um reconhecimento da parte de Natanael. Natanael reconheceu que estava diante do Messias prometido. Natanael reconheceu que estava diante daquele homem que era poderoso para tirar todas aquelas perseguições que o povo de Israel estava vivendo. Natanael pôde ver ali, pôde perceber que estava ali diante do maior homem, do homem mais poderoso jamais visto, que era Jesus. Mestre, ele chama Jesus de mestre. Mestre é aquele que ensina. Natanael percebeu que Jesus era aquele que ia ensinar a ele como ele deveria caminhar no dia a dia. A função de um mestre é dar orientação, é ensinar, é mostrar todos os requisitos que um aluno deve seguir, deve se basear. E Natanael já pôde perceber que Jesus era mestre, aquele que ensina. E ele diz também que Jesus, ele identifica que Jesus é o Filho de Deus. Ele também percebe aqui, dentro desse quarto ponto do reconhecimento de Jesus, que ele reconhece que Jesus era o Filho de Deus. Era verdadeiramente o Filho de Deus. E essa observação que Natanael fez aqui, a gente não pode esquecer daquele episódio da morte de Jesus lá na cruz, quando aquele oficial, o guarda romano, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias prometido. Ou seja, aqui nós encontramos Natanael anunciando, falando para Jesus: tu és o Filho de Deus. E esta palavra não só foi Natanael, não foi só aquele oficial lá na morte de Jesus que reconheceu, mas Pedro também falou, naquele momento em que Jesus manda os discípulos fazer uma avaliação de como é que o povo estava vendo, de quem era Jesus. Jesus mandou que eles fizessem relatórios. E naquela apresentação dos relatórios, Pedro ouviu de Jesus dizendo, aliás, Jesus ouviu Pedro dizendo: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho do Altíssimo, tu és o Mestre amado. Enfim, assim como Natanael, meus amados irmãos, reconheceu Jesus como Filho de Deus, ele também reconheceu Jesus como Rei. E a função do Rei é reinar, é cuidar, é dar ordens, é ensinar, é de dar a oportunidade. E Natanael percebeu que Jesus era Rei. Que Jesus era Rei. Já pensou? Que maravilha! Natanael reconheceu Jesus como mestre, como Filho de Deus e como Rei. E o último ponto, o quinto ponto e o último, para que a gente possa entender nesta noite, os 5 pontos que eu falei, Jesus fala no versículo 50, ao que Jesus lhe respondeu: porque disse que te vi debaixo da figueira, crê, pois maiores coisas do que estas verás. Ou seja, Jesus estava afirmando que Natanael ia ver muitas e muitas coisas. Que Natanael ia ser surpreendido por Deus em diversas coisas do dia a dia,
em diversas áreas da sua vida, Natanael ia ser surpreendido por Deus. Deus ia surpreender Natanael de forma que ele ia ficar maravilhado. Jesus falou: olha, Natanael, isso que você viu não é nada para o que você ainda vai ver. Grandes experiências, Natanael, você vai ter. E de fato, Natanael teve. Natanael passou a ser um dos 12, um dos seguidores de Jesus. E Natanael viu por diversas vezes Jesus restaurar a vista daquele que não enxergava. Jesus trazer a visão novamente para aquele que não enxergava. Aquele que tinha os seus braços com defeito, Jesus fez com que o braço daquelas pessoas voltasse à normalidade. Pessoas que não podiam correr, se mexer, Jesus fez com que essas pessoas tivessem alegria. Pessoas que estavam mortas, Jesus ressuscitou. Pessoas que estavam em desespero, Jesus trouxe a paz. Pessoas que não tinham nem água para tomar, não tinha comida, não tinha nada. Jesus fez com que as coisas acontecessem e eles vissem que Jesus era todo-poderoso. Ou seja, grandes coisas, por isso que a palavra do Senhor diz lá no livro de Salmos, grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas faz o Senhor por nós. Grandes coisas Deus fará por mim e por você. Grandes coisas Deus fará no meio da sua família, no meio da sua parentela, no local de trabalho, no local de estudo, na sua vida diária. Deus vai fazer grandes coisas. Deus prometeu a Natanael que grandes coisas ele ia ver. Grandes coisas Natanael ia sentir. E Natanael foi um homem cheio de emoções, porque muitas pessoas ficavam emocionadas com as ações que o Senhor Jesus fazia. E não vai ser diferente. Enquanto a gente estiver aqui na terra, não vai ser diferente. Deus vai fazer com que a gente tenha grandes experiências com Ele. Que a gente possa ver Deus fazer grandes coisas em nossas vidas. Mas o que cabe a nós fazer e ter em prática é crer. Como Jesus falou, você passou a crer em mim, agora você vai poder ver grandes coisas acontecer na sua vida, Natanael. E Natanael nunca mais foi aquele homem simples. Natanael passou a ser um homem totalmente mudado, porque o Espírito Santo, quando o homem entrega a sua vida, restaura. Portanto, os 5 pontos que está aqui: primeiro, aproveitar as oportunidades. Aproveitar cada oportunidade. Segunda a oportunidade segundo ponto é crer nas pessoas. Enquanto Natanael não colocava a sua fé que aquilo era real na vida das pessoas, não deu credibilidade. Nós temos que dar credibilidade às pessoas. O terceiro ponto aqui que a gente vê aqui é que Natanael teve um encontro com o Senhor. E o Senhor falou para ele que tinha visto ele lá embaixo da figueira. Terceiro ponto. O quarto ponto fala que Jesus ia fazer grandes coisas com ele. Grandes coisas Jesus ia fazer por ele. Ou seja, cada ponto desse, você tem que meditar, você tem que acreditar, você tem que confiar. Que nessa noite você possa estar aí meditando. Que nessa noite você possa estar aí glorificando ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu vou, nesta oportunidade, louvar o hino do nosso cantor cristão. Diz só para que a irmã Luciana me dê aí. Poder do sangue.
poder do sangue 89.